Você sabia que em toda a jornada das chamas gêmeas existe a inevitável fase da separação? Você sabe por que isso ocorre? Você saberia como você deve superar esta fase para ter a sua chama gêmea de volta? Quer saber mais respostas do meu questionamento? Então fique comigo até o final deste vídeo. Olá, eu sou Adriane Lorenzini, Master Coach de Chamas Gêmeas e Almas Gêmeas e terapeuta holística, e este é o meu canal. Você pode fazer contato comigo pelo Instagram que aparece abaixo e eu responderei suas perguntas e esclarecerei suas dúvidas, não só deste, mas qualquer um dos temas já publicados no YouTube. Já são mais de 160 títulos publicados. Também temos os nossos cursos, que estão no Hotmart. Os links estão na descrição do vídeo. Prestigie este canal, inscreva-se aqui e não se esqueça de deixar seu like. E para completar, ative o sininho para você receber notificações sempre que sair um vídeo novo. A fase da separação é a fase mais dolorosa de todas aquelas que já foram vistas. A fase da separação se dá quando ambas estão na bolha do amor e de repente se separam. Ou ainda, as duas não se encontraram, apenas conversaram à distância e uma sente a falta da outra. Essa é uma fase importante na jornada das chamas gêmeas, porque nessa fase da separação é quando ambas trabalham profundamente para que a sua jornada possa evoluir, ou trabalham de maneira inconsciente para atingir a união. Esse estágio pode acontecer de várias maneiras durante a jornada, até que ambas estejam entendidas e prontas, pois elas precisam ter os entendimentos necessários, o crescimento e a sua evolução necessária para chegarem a este ponto. No momento que elas estão prontas, elas seguem para o próximo estágio. Nesta fase, pode se mesclar com outras fases, como a fase da torre, a fase do corredor e perseguidor, a primeira etapa da rendição. Tudo vai depender de como está sendo encarada, ou seja, de que ponto de vista está sendo analisada esta separação. A separação das chamas gêmeas pode acontecer de duas maneiras. A primeira maneira se dá quando elas se afastam romanticamente, mas continuam conversando. E a segunda é quando se afastam fisicamente, sem ter mais contato algum. Essa separação física é diferente dos relacionamentos normais, que todos nós já vivemos, em relação ao relacionamento da chama gêmea, que é totalmente diferente, é mais forte, é mais intenso e é mais profundo. No relacionamento de chamas gêmeas, as duas metades se amam, se querem, se desejam, mas não estão prontas. Então, aqui está desperta, que geralmente é o divino feminino, ela sente como se a vida dela fosse destruída, pois ela é muito mais emocional. Ela vive muito mais de uma maneira intensa do que o divino masculino. O divino feminino é a metade que conhece a intensidade profunda desse amor e percebe que nunca viveu antes e nunca mais viverá em nenhum outro relacionamento o que está vivendo com este. Mas também pode achar que é a coisa mais horrível que ela já viveu na vida. Ela sente como se a vida tivesse sido destruída por essa separação insuportável. Os sentimentos são intensos, como se fosse uma montanha-russa. Amam e se odeiam ao mesmo tempo. Esses sentimentos contrários são intensos demais e ocorrem entre as chamas gêmeas, porque elas fazem parte da mesma alma. Elas são duas almas em uma. É uma alma una. Como todas as fases da jornada, elas têm causas que funcionam como gatilhos. E esta fase da separação também tem uma razão. Muitas vezes as metades, ou
uma das metades. Usam máscaras para parecerem que estão fortes e acham que pode encarar bem esse estágio. Mas na verdade é que ainda não estão prontas. Como as chamas gêmeas são almas espelhadas, é nessa fase que elas espelham suas falhas, os seus problemas, os seus traumas, todos os traços negativos que ocorrem na vida delas, ocasionando assim uma sobrecarga emocional, tanto em uma como na outra metade. Então vem a pergunta: quem é o culpado pela fase da separação? Quem foi que fez que a separação ocorresse? Saiba que essa fase, quem começa é a chama corredora, porque ela não entende o que sente e se assusta com sentimentos tão intensos, trazendo os traumas, os medos, as inseguranças à tona, fazendo com que os receios apareçam. E devido a isso, elas fogem, ocasionando a separação. Assim, a chama gêmea perseguidora é quem tem que lidar com todas as dificuldades e problemas, sendo ela quem mais sofre no relacionamento, quem mais sofre inicialmente nessa parte da separação. Na verdade, como são duas partes de uma mesma alma, as duas causam os problemas, não apenas a chama gêmea corredora, devido aos seus receios e medos, mas também a chama gêmea perseguidora, que pode ter sua parcela de culpa sim, pelo fato dela sufocar a sua metade com seus sentimentos de desespero e por um medo de perder a sua metade. Quando as chamas gêmeas estão separadas pela distância, elas também estão passando por uma fase de separação, que pode não ser real. Se ambas estiverem separadas pela distância, ambas podem usar a distância para alegar que não podem ficar juntas, usando essa desculpa como uma máscara, devido aos medos, aos receios e às dúvidas que geralmente ocorrem no início da jornada. A fase da separação, por mais incrível que pareça, ela tem sintomas. Claro que, como as jornadas são diferentes para cada casal de chama gêmea, a maneira de encarar as fases da jornada e até os sintomas também são diferentes. Mas uma coisa é certa: uma perceberá que a dúvida é o sintoma mais comum nessa jornada. Ela deve usar a dúvida a seu favor sempre. Quando a dúvida surge, mesmo que pequena, quietinha no canto dela, a outra deve sempre tentar entender. Isso a fará mais encorajada para seguir na caminhada, e a outra perceberá que tem uma força que nunca sentiu antes para passar por essa fase. E como eu disse, essa fase tem sintomas, que são os seguintes: a conexão telepática. Esse sintoma é considerado comum, pois é um dos primeiros sintomas que aparecem na fase da separação. Ambas as metades têm conversas telepaticamente profundas, que virão à tona e surgirão de diversas maneiras. Ambas tiveram a impressão de estar falando consigo mesmas muitas vezes. É como se fosse uma voz em cada cabeça falando com a outra. Na verdade, é uma chama gêmea que está lembrando, falando em sonho ou em projeção astral, e é refletida na outra, porque elas são duas almas espelhadas. Isso prova a conexão existente entre elas. A conexão é perceptível, porque ela faz parte da jornada espiritual. É o elo que liga as duas. O outro sintoma é a dúvida da jornada. Uma das metades não acredita que está na jornada de chamas gêmeas e, de repente, do nada, ela passa a acreditar e volta a não acreditar e novamente volta a acreditar. Essa dúvida é normal na fase da separação, porque ela tem receio de estar errando, tem receio de estar enganando a ela mesma e os seus próprios sentimentos. Até mesmo com os sentimentos de sua metade em relação à outra. Ela deixa o medo e a insegurança falar mais alto e aí resolve se afastar. Esse é um sintoma que deve ser cuidado. Vamos ao próximo. Uma sente a presença da outra. A chama gêmea
ela tem sensação de que uma está ao lado da outra muitas vezes. E às vezes ela está fazendo alguma coisa e tem a sensação de que a outra chama gêmea está por perto, que a está confortando e que está abraçando. E ambas podem sentir as sensações físicas como se fosse real. E essa presença dá uma sensação de segurança. Ela fica tranquila apenas por saber que a outra está lá, podendo sentir sinais como arrepios durante o estágio. Ela parece estar ao lado da outra. Ela pode sentir como se alguém estivesse tocando. A chama gêmea sente como se estivesse eletrizada, podendo sentir um beijo, um abraço, e assim, na situação real, pode até mesmo sentir como uma tsunami de amor por dentro. Estes são fenômenos que ocorrem por um único fator: a intensidade da conexão de amor puro e verdadeiro existente entre as duas. O próximo sintoma: os sonhos se tornam profundos. Ela passa a sonhar de uma maneira profunda. Ela mergulha nesse sonho e sente as sensações físicas de sua metade, porque ambas, ao mesmo tempo, estão fazendo progressão. Ou então estão se conectando telepaticamente. Muitas vezes, as chamas gêmeas corredoras não lembram dos sonhos e, quando lembram, inconscientemente utilizam como máscaras, se achando malucas, mas você sente a realidade do amor nos sonhos. Devido a esses sintomas, podemos dizer que a separação é como uma doença. A doença da separação descreve o que as duas metades sentem durante essa fase, que pode agir fisicamente com sintomas físicos, como por exemplo apatia, falta de energia ou até mesmo doenças físicas, que se materializam como as causadas pela tristeza e mágoa. Como toda doença, essa doença da separação pode ser evitada, uma vez que as chamas gêmeas aprendem a lidar com ela. Para a chama gêmea corredora, sempre é mais difícil, porque ela não entende o que está acontecendo, ou de onde vem esse sentimento, por ser tão intenso e que ela jamais sentiu isso antes. Pelo fato de estarem separadas, terem sentimentos negativos, ambas são atingidas por uma inundação de sentimentos negativos que vem do nada. E sabendo que isso ocorre, a chama gêmea pode neutralizá-los a tempo, elevando a sua energia e mandando energia positiva que deve ser mandada à outra chama gêmea, meditando, limpando chakras, trabalhando em direção do amor incondicional da sua jornada. Quando a chama gêmea tem essa consciência de evitar essa doença da separação, ela se dá conta do que ela pode fazer, pois sua metade está correndo, está com medo ou está insegura, mas também às vezes ela pode estar terminando algum karma ou terminando algum ciclo necessário na sua jornada. Então ela se dá conta de que está na fase da separação, para encerrar os seus entendimentos e descobrir que precisa trabalhar nela mesma. Existem muitas atitudes que a chama gêmea pode tomar para ajudar quando a sua metade começa a correr, de maneira que isso possa passar rapidamente. Primeiro, entender e aceitar a jornada. Ela precisa entender sua chama gêmea e perceber que ela também luta contra os sentimentos e muitas vezes não percebe que está lutando, devido ao fato de não saber o que está acontecendo. Ela se sente pior e foge para longe da outra. Que ela precisa entender que tudo tem o tempo certo. O tempo certo para as coisas serem entendidas e finalizadas. Segundo, as chamas gêmeas devem sempre deixar as linhas de comunicação abertas. Não é para ficar ligando ou mandar mensagem, apenas deixar aberta sem pressionar a outra, ou você irá afastá-la. Devido ao estágio que ela se encontra, entenda que ela está confusa. Entenda que quando ela quiser ou for a hora, ela voltará e vai procurar a outra. Ela nunca esquecerá sua metade.
Esse é o caminho da volta, após a separação, que é a reaproximação e a recuperação da sua chama gêmea. Não é mágica. A separação faz com que ambas encontrem o verdadeiro caminho de volta em direção à sua chama gêmea. Por mais incrível que pareça, a chama gêmea começa a trabalhar em seus limites, receios, traumas e medos. Saiba que ambas as metades conseguiram avançar na jornada. À medida que na separação as chamas gêmeas forem se entendendo e se conhecendo, elas vão ficando prontas para a reconexão com a sua metade. Sua chama gêmea precisará agir de acordo com 3 pontos que são considerados importantíssimos. Trabalhar a sua espiritualidade individual. Trabalhar seus objetivos, seu autoaperfeiçoamento e seu amor próprio. Concentrar-se mais em si mesma e nos seus desejos e metas. Quando a chama gêmea trabalha em si mesma, ela trabalha também a sua metade, que sentirá, porque ela terá vontade de fazer o que você faz, mesmo sem saber de onde vem essa vontade. A reconexão acontece quando a chama gêmea se aceita e ambas se aceitam como são. O caminho da união tem muitas armadilhas e muitos testes. Nessa caminhada, as fases são dolorosas, mas devem ser superadas. Apesar das dificuldades, no final, terá valido a pena. Agora, você também precisa saber que quando a chama gêmea escolhe de uma maneira errada ou devido ao seu livre-arbítrio a separação da outra metade, ela vai sofrer. Mas ela não sabe e não se dá conta que a outra metade sofrerá também. Ambas sofrem. Ambas sentem a dor do sofrimento. Afinal, elas não estão cumprindo o que acordaram antes de encarnarem. Por isso, o sofrimento acaba ocorrendo para as duas. Todo sofrimento que uma tem na separação, mais cedo ou mais tarde, a outra também terá. Bem, por hoje é só. Um abraço a todos. E não esqueçam que na descrição do vídeo nós temos os links e os nossos cursos para ajudar você nessa caminhada. É muito importante que você conheça, que você se conheça e entenda tudo o que é necessário na caminhada das chamas gêmeas. Logo, eu terei um outro curso falando sobre a separação. Cada fase é importante, cada momento é importante. E vocês precisam disso. Vocês precisam entender. Vocês precisam trabalhar. Vocês precisam se conscientizar que essa relação, ela vai muito mais além do que uma relação normal. Ela é uma relação espiritual. Na verdade, é onde vocês devem equilibrar o espírito com o físico. Por isso que é necessário o aprendizado. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.